E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que deu o que falar na internet. É sobre o Elon Musk, né, o cara mais rico do mundo, e uma suposta saudação romana que ele fez. Imaginem só. Tecnologia de ponta, foguete para Marte, e o cara se meter em polêmica por causa de um gesto. A internet foi à loucura com essa história. Pois é, a gente separa uns artigos aqui, uns posts de redes sociais pra dar uma olhada nesse rolo todo. Isso, vamos mergulhar fundo nessa história e tentar entender o que aconteceu. Teve gente falando em nazismo, outros defendendo o Musk. Enfim, a gente vai analisar tudo direitinho. Mas antes, um salve pro nosso chefe Renato Mendonça. Grande, Renato. Sempre na escuta. Então vamos lá. Você pode relembrar pra gente o que rolou, tipo, o que o Musk fez exatamente? Ele tava lá no desfile presidencial, discursando, sabe? Agradecendo o pessoal que reelegeu o Trump, falando do futuro. E aí? Tá aí no meio do discurso. Cara, deixa eu adivinhar, ele soltou aquela frase. O futuro da civilização está em suas mãos. E pá, fez o gesto, né? Exatamente. Braço escada pra cima, mão reta. Tipo a saudação romana, sabe? Sei. E aí o bicho pegou, né? Aí que começou a polêmica. Teve gente que viu aquilo e já associou com nazismo. A internet não perdoa, né? Mas falando sério, essa história da saudação romana tem mais camadas que um bolo de casamento. Me explica melhor essa origem toda. Então a saudação romana, né? Braço esticado, dedos juntos, palma da mão pra baixo, ficou famosa por causa da Roma antiga. Só que, na real, não tem nenhum registro oficial de que os romanos faziam isso. É mais lenda do que história, sabe? Entendi. Essa saudação ficou popular mesmo nos séculos XVIII e XIX, em obras de arte, peças de teatro. Aí, no século XX, os fascistas italianos e os nazistas alemães se apropriaram dela para promover suas ideologias. Que ironia, né? Um gesto que supostamente representava virtudes cívicas virou símbolo de regimes autoritários. Pois é. E na Alemanha nazista, era obrigatório fazer a saudação e dizer Heil Hitler, ou Sigalo. Caramba! Depois da Segunda Guerra Mundial, essa saudação ficou com uma carga negativa pesadíssima, né? Virou símbolo de fascismo e supremacia branca. Totalmente. Em vários países, como Alemanha, Áustria e Eslováquia, fazer essa saudação é crime. E em muitos outros, como o Reino Unido e Canadá, o uso é restrito por lei. Pesado, hein? Mas e o Musk? O que ele disse sobre essa acusação toda? Ele foi no X, o antigo Twitter, e respondeu a um usuário dizendo: francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque todo mundo é Hitler é tão cansativo. Pelo jeito, ele não se abalou muito, né? Tirou de letra. Pelo menos publicamente, né? Ele tratou como provocação. Mas a Liga Antidifamação, uma organização que combate o antissemitismo, se posicionou, né? Eles disseram que o gesto do Musk parecia mais um entusiasmo desajeitado do que uma saudação nazista intencional. Sei lá, hein? Será que ele não ensaiou na frente do espelho antes do discurso? Brincadeira! Mas, falando sério, o Musk tá sempre no olho do furacão, né? Verdade. O cara é bilionário, tem muita influência, se associa com figuras políticas controversas, tá sempre sob os holofotes. E teve gente que não perdoou, né? O Sawyer Hackett, estrategista do Partido Democrata, postou: nosso novo co-presidente Elon Musk faz uma saudação nazista no primeiro dia da presidência de Trump. O pessoal foi pra cima. O jornalista britânico Owen Jones também comentou: honestamente, não poderia parecer mais uma saudação nazista. E a comentarista Emma Vigilant foi irônica, sutil. Pois é, a coisa pegou pra ele. Mas será que a gente pode analisar a situação por outros ângulos? Tipo, o contexto, a intenção do Musk. Isso não conta. O contexto e a intenção são super importantes, né? A gente precisa se perguntar, será que ele realmente quis fazer uma saudação nazista? Ou foi só um gesto desajeitado, como a Liga Antidifamação sugeriu? Essa é a questão, né? A gente sabe que o Musk é um cara, digamos, excêntrico. Às vezes ele age sem pensar muito nas consequências. Exato. E essa história toda nos leva a pensar como a gente interpreta um gesto, né? A gente precisa levar em conta a história do símbolo, a situação em que ele foi usado e, claro, a intenção de quem fez o gesto. Faz sentido. O mesmo gesto pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Com certeza. E essa história do Musk mostra como símbolos históricos ainda têm poder na sociedade moderna. A gente precisa estar ligado nisso, entender como esses símbolos são usados e interpretados. Concordo. E por falar em poder, o Musk agora é o chefão do Departamento de Eficiência Governamental, né? Sim, ele vai ter um papel importante na administração do Trump. E pelo que ele postou notícia, ele está bem animado com o futuro. O futuro é tão empolgante, né? Pelo visto, a polêmica não desanimou nosso bilionário favorito. Parece que polêmica e Elon Musk andam de mãos dadas, né? Mas isso levanta uma questão interessante. Como a gente lida com figuras públicas controversas como ele? A gente condena, ignora, tenta entender. O que você acha? Olha, essa é uma pergunta de ouro. No caso do Musk, a gente vê que ele é um cara brilhante e inovador.
à frente de empresas que podem mudar o mundo, como a Tesla e a SpaceX. Mas, ao mesmo tempo, ele tem atitudes e opiniões que geram polêmica. Tipo, esse apoio ao Trump, a história da saudação, é um paradoxo ambulante. Com certeza. E aí a gente, como cidadãos informados, precisa estar atento a tudo isso. Não podemos ignorar as contribuições dele para a ciência e tecnologia, mas também não podemos fechar os olhos para suas atitudes controversas. É um exercício constante de ponderação, sabe? Separar o joio do trigo. Concordo. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, tentando juntar as peças da personalidade dele e entender o quadro completo. E essa história da saudação romana adiciona uma peça bem complexa nesse quebra-cabeça. Voltando àquele ponto da intenção. Você acha que ele realmente se arrependeu do gesto? Difícil dizer, né? Ele se defendeu das acusações, chamou de truque sujo, mas não se desculpou pelo gesto em si. Talvez ele tenha subestimado a repercussão negativa, né? Às vezes, quem tá no olho furacão não consegue enxergar a dimensão da tempestade lá fora. É verdade. E a gente sabe que o Musk não é muito de recuar, né? Ele é conhecido por ser teimoso, por defender suas ideias com unhas e dentes. Sem dúvida. Ele não é de se curvar à pressão, de mudar de opinião facilmente. E essa teimosia pode ser vista como uma faca de dois gumes, né? Exato. Por um lado, essa persistência é admirável. É o que o impulsiona a realizar projetos ambiciosos. Mas, por outro lado, pode impedir que ele reconheça erros e mude de rumo quando necessário. É aquele ditado: errar é humano, persistir no erro. É burrice. É isso aí. Sabedoria popular nunca falha. Mas e aí, qual a sua aposta? O Musk vai continuar provocando polêmicas. Ah, com certeza. A gente sabe que ele gosta de desafiar convenções, de cutucar a onça com vara curta. E agora, no comando do Departamento de Eficiência Governamental, podemos esperar grandes mudanças. Talvez até uma revolução na burocracia. Ou um caos completo, quem sabe. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a gente vai continuar acompanhando de perto as aventuras do nosso bilionário favorito. E falando acompanhar, você viu as reações da galera nas redes sociais. Teve gente defendendo, gente criticando, foi uma verdadeira montanha-russa de opiniões. Verdade. A internet, como sempre, fervilhando. Mas é importante a gente lembrar que nem tudo é preto no branco, né? Existem nuances, diferentes perspectivas. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha da simplificação e formar julgamentos precipitados. Concordo plenamente. É preciso analisar os fatos, ouvir os diferentes lados da história e formar uma opinião crítica sem se deixar levar pela emoção do momento. E é isso que a gente tenta fazer aqui no nosso podcast, né? Trazer informações relevantes, discutir diferentes pontos de vista e ajudar o ouvinte a formar a sua própria opinião. Exatamente. A gente não quer dar respostas prontas, mas sim estimular o pensamento crítico e a reflexão. Afinal, importante é que cada um tire suas próprias conclusões. Mas voltando ao Musk, será que essa polêmica toda pode afetar a imagem dele? Será que ele se importa com o que as pessoas pensam? É difícil saber, né? Por um lado, ele parece ser um cara confiante que não se deixa abalar facilmente pelas críticas. Por outro lado, ninguém gosta de ser mal interpretado, né? Verdade. E essa história da saudação romana levanta um ponto importante. Como a gente interpreta as ações de figuras públicas? Até que ponto a gente pode julgar alguém por um único gesto, uma única frase? Essa é uma questão que vai muito além do Musk, né? É algo que a gente precisa refletir sempre. Afinal, a gente vive num mundo onde as informações circulam em alta velocidade. Muitas vezes a gente forma opiniões baseadas em fragmentos, em manchetes sensacionalistas. É preciso ter cuidado para não cair na armadilha do julgamento rápido, da condenação sem direito à defesa. Concordo. É preciso analisar o contexto, as motivações, os diferentes pontos de vista. E, acima de tudo, ter empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Afinal, ninguém é perfeito, todo mundo erra. É isso aí. Errar faz parte da natureza humana. O importante é aprender com os erros, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. E quem sabe o Musk também aprenda com essa experiência e use a influência dele para promover mensagens positivas de união e respeito. Tomara que sim. Afinal, ele tem um poder enorme nas mãos. E seria incrível vê-lo usando esse poder para o bem, para construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Sonhar não custa nada, né? Mas voltando à realidade, a gente sabe que o Musk é um cara imprevisível. Então, preparem-se para mais emoções fortes. Com certeza. O Musk é sinônimo de surpresa, de reviravolta, de quebra de paradigmas. E a gente vai estar aqui de olho em cada passo dele, trazendo tudo para vocês, nossos queridos ouvintes. E por falar em nossos ouvintes, a gente quer mandar um abraço especial pro Renato Mendonça, nosso chefe querido, que sempre nos acompanha. Grande Renato. Valeu pela audiência. E a gente volta já já com a parte final do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive. A gente está analisando essa história do Elon Musk, a saudação, e tentando entender o que aconteceu. Muita gente ficou confusa com essa história, né? Uns defendendo, outros atacando. Difícil saber o que realmente aconteceu. No fim das contas, será que ele fez mesmo uma saudação nazista? Ou foi só um gesto sem pensar? É complicado, né? A gente sabe que ele é um cara polêmico, gosta de provocar.
Mas daí ia ser nazista, né? Pois é, um cara que quer colonizar Marte, né? É difícil imaginar ele com essas ideias. É, mas o Musk tem um histórico de, digamos, atitudes impulsivas, né? Ele nem sempre pensa nas consequências antes de agir. Verdade. E essa impulsividade, às vezes, pode dar problema. Como nesse caso da saudação, que gerou uma polêmica enorme. Sem dúvida, a gente viu que o significado da saudação romana é complicado, depende do contexto. Mas é inegável que ela tem uma ligação forte com o nazismo. E a Liga Anti-Informação, que é uma organização séria, né? Diz que o gesto dele parecia mais entusiasmo do que uma saudação nazista de verdade. Será que a gente pode dar um desconto pro Musk? Olha, acho que minimizar o uso de símbolos nazistas é sempre perigoso, mesmo sem intenção. É importante que ele reconheça o impacto negativo que o gesto dele causou. Quem sabe até se desculpar, né? É verdade. A gente não pode esquecer o que o nazismo representou. Usar esses símbolos, mesmo sem querer, é meio que diminuir a importância da história. Exatamente. É preciso ter respeito pelas vítimas, pela memória do que aconteceu. E a gente precisa estar ligado para que esse tipo de coisa não aconteça de novo. Concordo. E pra gente finalizar, queria voltar naquela pergunta que a gente deixou no ar. Como os símbolos históricos continuam tendo poder hoje em dia? Essa é uma pergunta complexa, né? Os símbolos têm o poder de trazer à tona emoções, ideias, valores, coisas que estão na nossa cultura, na nossa história. E alguns símbolos, como a suástica, carregam um peso histórico tão forte que é impossível separá-los do horror que representam. Como se fossem cicatrizes do passado, né? Marcas que nunca somem de verdade. Isso aí. E por mais que o tempo passe, esses símbolos continuam despertando sentimentos, né? Repulsa, indignação. Eles são um lembrete do perigo do extremismo, da intolerância. Por isso a gente tem que ter cuidado ao usar símbolos históricos, principalmente os ligados a regimes autoritários, ideologias de ódio. Totalmente. É preciso ter consciência do poder que os símbolos têm e usá-los com responsabilidade, para que eles não sejam distorcidos ou usados para propagar mensagens negativas. É isso aí. E com essa reflexão, a gente encerra nosso Deep Dives sobre o Elon Musk e a saudação romana. Espero que vocês tenham gostado da conversa. E que ela tenha gerado boas reflexões. Valeu pela companhia, pessoal. A gente se vê no próximo mergulho. Até a próxima.